Olá, eu sou a Gabriela Trabaque, seja bem-vindo ao meu canal, por aqui nós falamos sobre vida cristã e como ser mais semelhantes a Jesus. Nós, seres humanos, temos uma capacidade incrível de fugir do medo, frustração, da dor, de qualquer problema que surge ali nas nossas vidas. Nós fugimos, buscamos consolo em coisas que não nos consolam e que tapam o problema, ou o sofrimento, o medo, a frustração, como uma peneira. Mas a palavra do Senhor é bem clara, que nós não devemos fugir, não devemos nos esconder. O Senhor, ele é o Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, e deixou aqui o Espírito Santo para ser o nosso consolador, ajudador e aquele que nos ensina. O Espírito Santo, ele tem um dos papéis dele aqui dentro de nós é nos auxiliar a crescermos e amadurecermos até sermos semelhantes a Jesus. Esse é o papel principal do Espírito Santo aqui. Mas quando a gente foge dos medos, frustrações, nós começamos a esconder coisas que precisam ser transformadas em nós. Então vamos dar um exemplo. Se eu tenho medo de falar em público, mas o Senhor, ele fala na sua palavra que eu preciso falar do evangelho tanto com a minha vida, mas também com os meus lábios, né? Eu preciso falar desse evangelho. Eu não posso ter medo de falar em público, eu posso ser tímida, mas em Deus eu consigo, por meio do auxílio do Espírito Santo, eu consigo vencer esse medo. O Espírito Santo, ele tem esse papel de nos auxiliar a vencer os nossos medos, frustrações e tantas outras coisas que nós fugimos e deixamos para lá, empurramos com a barriga, ou até mesmo colocamos outras coisas no lugar do Espírito Santo. O Espírito Santo é o nosso consolador e o nosso ensino. Mas, para sermos mais semelhantes a Jesus, é claro, mas quando nós colocamos outras coisas nesse lugar ali do Espírito Santo, nós buscamos um consolo momentâneo. Então, se eu estou com medo, eu vou pegar alguma coisa, por exemplo, uma forma de entretenimento, como um filme, uma série, para abafar todo o meu medo escondido. Ele começa a ficar reprimido. Por exemplo, eu estou frustrada, em vez de eu dar nome para a frustração, combatê-la, ver o que eu posso fazer com o auxílio do Espírito Santo ali para combater essa frustração e seguir em frente, eu vou empurrando com a barriga, vou fazendo outras coisas, me entupindo de afazeres no meu dia. Então, isso é muito importante a gente compreender, que nós colocamos coisas em cima, como se fossem panos quentes, em cima do medo, da frustração, da dor, do sofrimento, para que a gente meio que esqueça, só que a gente não esquece isso. A gente meio que deixa num cantinho da memória ali e de vez em quando ela volta e surge, ou pior, ou de outras formas. Não há ninguém que substitua o Consolador, o Deus Espírito Santo. Ele é o Deus que nos ensina, nos instrui para vivermos aqui na terra segundo o propósito de Jesus Cristo, que é a exata semelhança de Deus Pai. Então, nós temos que ter a confiança no Espírito Santo, em Jesus, que ele estará conosco em todos os momentos. Essa é a palavra do Senhor. Ele deixou claro aqui na sua palavra que Jesus disse nos evangelhos que ele iria, mas deixaria um consolador que estaria conosco todos os dias. Então, nós não podemos esquecer que o Espírito Santo existe e colocarmos panos quentes e outros consoladores no lugar do Consolador, o Deus Espírito Santo. Então, eu gostaria de dar uma coisa prática para você começar aí a identificar aquilo que você está colocando no lugar do Espírito Santo. Se você se sentir frustrada, ou com medo, ou com dor, sofrimentos, né? Dê nome. Eu estou com dor por causa de. Eu estou sofrendo por causa de qual motivo? E eu estou frustrado porque eu não consegui o quê? Então, dê nome a isso que está te entristecendo, te colocando de forma entristecida no seu interior. E fale ao Espírito Santo: Espírito Santo, eu estou com medo de dar o próximo passo, vamos supor a questão de um emprego, por exemplo.
Eu estou com medo de abrir o meu próprio negócio e sair do CLT. Espírito Santo, o que eu devo fazer? Me ajude a não ter medo. Eu sei que o Senhor já me direcionou para isso, mas eu ainda tenho medo. Me ajude a não ter medo. Me ajude a dar passos em confiança. Fale para o Espírito Santo aquilo que você tem. Diga mesmo. O Espírito Santo, ele conhece o seu coração. Ele já sabe tudo sobre você. Até aquilo que você nem sabe expressar. Então expresse para o Espírito Santo os motivos de frustração, medo, dor, sofrimento, e ele vai te auxiliar. Peça esse direcionamento. Aquele que pede, recebe. Aquele que bate na porta, ela será aberta. Então nós precisamos falar com a nossa boca, que tem poder e autoridade. Eu já expliquei isso aqui em algum vídeo. Que a nossa língua, ela tem poder de bendizer ou maldizer. Então converse com o Espírito Santo, tenha diálogos profundos e íntimos com Deus Espírito Santo, e ele vai te auxiliar. Se você gostou desse vídeo, já curte, comenta aqui algo que deixa você com medo, frustrado, ansioso ou com sofrimentos, né, internos nossos. Nós temos isso. Já compartilha com alguém que precisa ouvir isso e até o próximo vídeo. Tchau!